Olá, querida aluninha, seja muito bem-vinda a mais esta nossa videoaula, certo? E o tema de hoje é o segundo momento da história romana, ou seja, a República Romana. Então, gente, dando assim uma contextualizada bem breve, certo? Roma passava por algumas instabilidades políticas, né? No final do período monárquico romano, dos 7 grandes reis romanos, e os últimos reis acabaram sendo de linhagem etrusca, de origem etrusca, o que não colaborou muito, digamos assim, para uma harmonia com o Senado, que era bastante composto pelos patrícios. E embora os senadores escolhessem os seus representantes monarcas, né, os reis no período aí da Roma monárquica, uma certa ala desses senados, que são patrícios mais velhos, etc., não estava muito confortável com essa situação, porque etruscos e italiotas, que são o povo aí que vai dar origem aos patrícios lá na frente, eram povos que tinham várias rivalidades históricas e, portanto, inimigos históricos tradicionais, certo? E aí, Tarquínio, o Soberbo, dá, digamos assim, o motivo que alguns dos senadores patrícios estavam esperando para tentar, de algum modo, dar praticamente um golpe na monarquia romana e instaurar, de fato, a república. Lembrando também o contexto de que a agricultura e a pecuária, que eram basicamente as formas de renda da cidade romana no período monárquico, elas estavam em bastante crescimento e o que acabou enriquecendo os patrícios, que eram os proprietários das grandes terras, certo? Portanto, tendo mais recursos, juntando mais dinheiro, eles acabaram tendo mais influência política e podendo aí arquitetar, digamos assim, este golpe do Senado, de algum modo, para implementar o período republicano da história romana. E ao falarmos então, de fato da República e de como que vai ser essa organização, essa estruturação aí política que vai surgir em Roma, a gente precisa primeiro recorrer aí ao fato de que república, res pública, tem a ver com coisa pública, certo? E que república é um sistema, que no caso romano novo, onde você começa a ter uma espécie de noção, mentalidade, que há uma certa divisão entre aquilo que é público da cidade, aquilo que, digamos assim, é um direito público, ou é um domínio público, ou é pertencente a todos, e aquilo que é privado, certo? Na monarquia romana, a partir do momento que um rei era escolhido pelo Senado e assumia sua função monárquica, meio que ele se tornava dono de tudo, certo? Então as propriedades de Roma, na verdade, eram propriedades do rei. Não havia uma distinção entre o dinheiro do rei, enfim, uma espécie de recursos do rei e recursos de Roma. Não, tudo era pertencente do rei, as terras todas eram pertencentes do rei. E a partir do momento que a gente começa a falar na república, que o Senado vai implementar, você começa a ter essa divisão entre aquele que é o político, que está exercendo um cargo político, certo? As pessoas que são cidadãs da cidade, que têm seus direitos a partir do momento que pagam impostos, e que a organização do Estado vai ter que lidar com aquilo que é de comum interesse. E o dinheiro arrecadado dos impostos não é em si de uma figura, como no caso do monarca. Ele é um dinheiro, digamos assim, público, para ser usado de um modo para o bem comum da cidade, principalmente das pessoas que pagam impostos, então da população em geral, certo? E provavelmente, se a gente for pensar, da população mais pobre, que precisa, digamos assim, de uma estrutura maior e etc, certo? Então, o conceito de república é um conceito bastante novo e, óbvio, não vamos poder comparar que a República Romana, instaurada em 509 a.C., é o mesmo formato, é a mesma república que nós temos hoje, né? Não, mas se a palavra é a mesma, há certas semelhanças, certo? E a semelhança está exatamente aí nesse ponto, de um surgimento, de um início de uma ideia de separação da coisa do Estado e da coisa privada, ou seja, dos interesses, certo? E uma noção também de que o Estado ele precisa atender aos seus cidadãos, uma vez que ele administra o dinheiro, que é um dinheiro público, vindo dos impostos. Essa noção é nova, certo? Porque na monarquia, o que se tem de mentalidade é que o dinheiro arrecadado de impostos e a cidade em si, ela é para o monarca, certo? Então tudo se recolhe para o monarca, para a riqueza do monarca, que é ali o seu líder e etc, porque no fundo tudo é do monarca. Percebe que há uma diferença bem considerável para a república e para a ideia do Estado servir a população com a coisa pública, em vez da população estar servindo a um monarca? Percebe que há um jogo aí de mentalidades? Enfim. E
aí, iniciando aí um tópico a respeito de política, mais especificadamente, a gente precisa dizer que, embora haja essa noção entre divisão do público e do privado, ela ainda não é uma divisão perfeita, certo? Então, aqueles que se elegeram senadores, aqueles que estão em cargos, né, de poder e etc., eles acabam tendo uma certa liberdade, vamos dizer assim, para interferir e se utilizar dos recursos públicos, porque não há muita distinção de que se ele está controlando a coisa pública, não necessariamente aquele dinheiro é dele, é só da população e só do Estado, certo? Então, na Roma que vai surgir aí nessa república, não tem, por exemplo, a noção de você estar tendo propina ou corrupção por uma pessoa que está com cargos públicos estar colocando a mão no dinheiro público. Essa divisão, né, em última análise, entre o privado e o público, para uma pessoa que exerce cargo de liderança, ainda não existia nesse período, certo? O que vai surgir aí questões interessantes, como evergetismo, que é uma política onde os senadores se dedicavam em fazer festas e se dedicavam em cuidar da sua popularidade perante os cidadãos e se usavam, inclusive, de dinheiro público para fazer essas festas e financiar tudo isso. E, enfim, certo? É um pouco estranho, mas era parte da política e do sistema romano. E já que começamos falando dos senadores, né, vamos primeiro dar uma analisada aí brevemente no Senado, certo? O Senado, como a gente já mencionou na última aula, ele é uma instituição muito consolidada e que vai se encontrar nos 3 períodos da história romana, certo? Então, tanto na Roma monárquica, que já trabalhamos, como na Roma republicana, que é o nosso tema de hoje, assim como a Roma imperial, né, o Império Romano, na nossa próxima aula, vai haver aí, né, o Senado com maior ou menor poder, tendo maior ou menor autonomia, mas o Senado é uma instituição bastante consolidada e enraizada nas estruturas de Roma, certo? E o Senado, né, na monarquia, ele tinha a função de legislar, portanto, se você ainda não sabe o que é legislar, tem até um videozinho aí, já está correndo por aqui, que explica bastante sobre o poder executivo, legislativo e etc, certo? Mas vamos voltar aqui para a aula de hoje, né? O Senado tem o poder de legislar, então ele cria as leis, ele observa a necessidade ali daquela população, as demandas e etc, e cria leis de acordo com isso, certo? E o Senado, na República Romana, ele também vai continuar tendo bastante esse caráter, além de ser parte da função dele eleger, digamos assim, escolher, acho que seria uma palavra melhor, os magistrados, certo? E ao falar de magistrados, a gente entra aí no segundo tópico. Os magistrados, eles são estruturas de organização, porque Roma começa a crescer bastante, já vamos mencionar aí o expansionismo romano. E devido a toda essa estrutura gigante que Roma está tendo, e no próprio processo, né, da passagem da monarquia para a república, surge muita necessidade de uma organização mais estruturada, certo? E no meio desse processo vão surgir vários cargos públicos, cada um com as suas finalidades e etc. E parte do poder aí de escolha e decisão dessas pessoas é do Senado, certo? Então, por exemplo, se a gente observar para o cônsules, que são 2 por ano elegidos, ou escolhidos, acho que é a melhor palavra, escolhidos em parte pelo Senado, né, a cada ano, 2 dessas pessoas, patrícios e etc., que a gente já sabe, né, são um cargo administrativo, certo? Como se fosse uma espécie de poder executivo, vamos dizer assim. E parte da responsabilidade da escolha dessas pessoas é dos senadores, mas não somente dos senadores, certo? Agora a gente também está falando aí de um outro tópico, que é a Assembleia das Centúrias, certo? Composta por 193 grupos militares, ou a centúria, certo? Enfim, onde os soldados se reúnem fora dos muros da cidade, certo? Nessas grandes reuniões aí dos 193 centúrias, e cada centúria é um grupo em si, com muitos soldados, certo? E lá eles vão debater a questão da cidade, as questões de organização, as questões das escolhas dos cargos públicos e etc, certo? O que é bacana e começa a demonstrar, digamos assim, alguma participação política dos plebeus, porque parte desses grupos de soldados, né, desses centúrias e etc, eram plebeus, né? Óbvio, você vai ter vários tipos de plebeu, desde o plebeu mais enriquecido até o plebeu com uma condição econômica mais inferiorizada, enfim, mas é alguma participação política, certo? Mas não tão significativa se você considerar que dessas 193 centúrias, as primeiras 20 a ter espaço de fala
eram com um poder maior de decisão, porque eram as centúrias pertencentes ao grupo dos patrícios. Então, soldados, centuriões e etc., vindos aí da camada mais elevada da sociedade romana, que são os patrícios, como a gente mencionou já no primeiro vídeo, certo? Então, você observa assim, né, que tem uma certa participação política, mas não tanto assim. E a centúria, né, esse grupo, a Assembleia dos Centúrios, das centúrias, tem essa função, então, de, junto com o Senado, escolher quem são as pessoas que vão assumir os cargos dos magistrados e várias outras questões. E uma outra função específica dessa Assembleia é determinar ou, enfim, debater as questões específicas de guerra. Declarações de guerra, paz e etc. Certo? O próximo tópico muito importante desta aula, talvez até eu diria que poderia ser um dos mais importantes para você compreender aí com bastante atenção, é a questão do expansionismo romano, certo? Esse processo que Roma vai se iniciar a partir da República, ele vai, digamos assim, ocasionar muitas das questões que Roma vai viver, certo? Então, quando a gente fala em expansionismo, a gente está falando de conquistas militares de outros povos, certo? Povos da Europa, povos da África, do norte da África, povos da Ásia, certo? Roma, no período de sua república, vai ser o maior período de expansionismo militar romano, certo? Muitas vezes as pessoas se confundem achando que o império, né, romano vai ser aí o grande império dos expansionismos, mas não. O expansionismo começa e se fortalece no período republicano da história romana, certo? E essas campanhas militares, essa busca por novos territórios, vai transformar aquela Roma, que no período monárquico era muito uma cidade, né, que embora a gente não queira aqui reduzir a sua importância, mas era ainda uma cidade, vamos dizer assim, rural, pequena e etc., o expansionismo e essas campanhas militares e conquistas de terra vão tornar Roma algo realmente gigante, como vocês podem observar no mapinha, certo? Aí no período da República. E, portanto, ela vai perder aquele caráter de uma cidade murada e etc., com padrões agrícolas e nananã, e vai se transformar, de fato, né, na grande potência que virá a ser Roma. Ok? Mas, para você fazer um expansionismo dessas dimensões, gente, a gente está falando, como já mencionamos nessa videoaula, de uma super organização do Estado, certo? Porque, gente, você não está simplesmente indo lá, batendo na porta dos outros povos, falando, vou te dominar. Não, gente, é uma guerra que você está travando. Então você precisa ter organização, você precisa ter tropas militares, você precisa ter recursos, você precisa ter arma, munição, alimentos, tudo mais que você pode imaginar. E não só isso, para cada território que você conquista, você além de ter novas terras para administrar, então o que vai ser feito dessa terra? Vai se plantar nessa terra? Como é que vão ser as rotas comerciais para trazer as coisas para cá ou para levar para lá? Quem que vai comprar desse produto? Quanto que vai ser o custo desse produto? Todas essas questões são questões que você passa a ter que pensar a partir do momento que você conquista esse território. E mais do que isso, gente, se você parar para pensar que cada vez que você conquista um povo, você está anexando em Roma uma nova população com suas próprias culturas, né, com suas próprias línguas, com suas próprias formas de pensar, e você está, inclusive, de um modo mais simplório, né, você está crescendo o número populacional de membros aí do grupo do povão, gente. E você está aumentando a sua população em números absurdos e logo a questão da organização é um ponto-chave. E a partir dessa demanda, devido ao expansionismo romano que vai se iniciar na República Romana, que você entende porque tem aí vários cargos de magistrados, né, cada um com suas funções, cobradores de impostos, administradores financeiros e sociais, enfim, né, muita gente aí porque vai precisar trabalhar, já que esse território é gigante, com muita população, Roma está se tornando cada vez mais povoada devido a todas essas conquistas, e toda vez que você começa a crescer demais em dimensões, gente, tem que acompanhar a organização, do contrário, a vida simplesmente não flui. E dentro do contexto do expansionismo aí, né, da Roma republicana, a gente está falando também, né, de uma organização e de uma necessidade militar, certo? Que aí é um segundo tópico dentro do expansionismo romano, ok? Então, se você está criando batalhas em diferentes cantos do mundo aí, ou de um modo geral dominando o mar Mediterrâneo, né, e as terras ao redor do mar Mediterrâneo, você não só está criando campanhas militares, batalhas contra esses povos para dominá-los, mas uma vez que você os domine, você também precisa manter tropas, soldados, bases militares para garantir, né, a conquista que você já teve. Você simplesmente não pode virar as costas, ir embora e achar que eles vão continuar te pagando impostos,
certo? Embora Roma tivesse, digamos assim, uma certa flexibilização quanto aos costumes, Roma não tentava impor de modo rígido sua língua, sua religião e etc., né? Ela apenas cobrava de um modo rígido os impostos que eram devidos aí devido à conquista militar. Mas ela anexava essa população ao seu território, ao seu império, digamos assim, né, que está surgindo aí, militar e etc., mas não tinha essa imposição tanto da destruição da cultura do outro e imposição da cultura romana. Enfim. Então, se você está fazendo campanhas militares de conquista de novos povos, se você já conquistou outros povos e precisa manter tropas militares lá para garantir o que você já ganhou, digamos assim, a necessidade do exército e do número de soldados está, assim, óbvia e absurda, certo? A força do exército é algo muito importante dentro desse contexto. Inicialmente, Roma era apenas uma cidade mediana e cercada de outras cidades habitadas por povos hostis. Quando era necessário, todos os homens romanos com idade para combater deveriam se apresentar para a defesa da cidade de Roma, formando assim uma guarda nacional. Mas eles ainda estavam longe de ser considerados um exército profissional. A história das legiões teve início durante a formação da República Romana. Os soldados passaram a ser organizados em grupos de 100, formando assim uma centúria, que por sua vez era comandado por um oficial que recebia o título de centurião. O tamanho das legiões foi mudando com o passar do tempo, chegando a ter 50 ou 60 centúrias, formando exércitos de 5.000 a 6.000 homens. O oficial responsável por comandar a legião recebia o título de legado. Estes geralmente eram filhos da nobreza romana. Os soldados que serviam nas legiões eram chamados de legionários, e no começo apenas romanos legítimos poderiam fazer parte das legiões. Os jovens romanos poderiam se alistar por volta dos 17 anos de idade, e na maioria das vezes o alistamento era voluntário, a não ser em períodos de crise, onde todo homem com idade para combater deveria se apresentar para lutar a serviço da República. Para serem aceitos no serviço militar, os recrutas deveriam passar por um teste de aptidão física, e se fossem aceitos, assinariam um contrato para servir durante 25 anos nas legiões. Para as famílias romanas, era considerado uma honra ter um parente servindo no exército romano. Muitos homens se alistavam nas legiões para melhorar suas condições de vida e garantir o sustento de suas famílias. Nas legiões romanas, o passado de um soldado pouco importava, podendo assim o legionário subir de cargo no exército e elevar seu status social. Isso atraía todo tipo de homem para o exército, e alguns saíram das classes sociais mais baixas para alcançar os cargos mais altos das legiões. A vida de um legionário não era fácil. O treinamento começava bem cedo pela manhã e poderia se estender até a noite ou até mesmo até o dia seguinte, com poucas pausas para o descanso. Os homens eram forçados a marchar por muitos quilômetros, carregando o máximo de peso que fossem capazes de suportar. Além da marcha, os soldados treinavam combatendo usando espadas de madeira, que eram 2 vezes mais pesadas do que as espadas reais, para assim aumentar a resistência e a velocidade quando estivessem em um combate de verdade. A disciplina era o ponto forte das legiões romanas, e provavelmente poucos exércitos no mundo se igualavam aos romanos neste quesito. O treinamento de formações e rotinas militares era repetido até a exaustão. Os soldados eram até mesmo acordados às pressas para entrar em formação durante a simulação de ataques noturnos. Após se consagrar um legionário, o soldado recebia seu equipamento pessoal, ao qual ele seria responsável pela manutenção e boa apresentação, com promessas de punições para aqueles que fossem desleixados com a integridade de seus itens. No auge da história das legiões, o equipamento de um legionário consistia em uma armadura que era chamada de lorica segmentata, um grande escudo retangular chamado de scutum, um capacete, 2 ou 3 lanças de arremesso chamadas de pilos, e é claro a icônica espada curta conhecida como gládio. Além dos equipamentos de combate, o legionário deveria carregar seus itens de sobrevivência, como panelas e copos feitos de ferro, água, comida
um colchonete e o que mais fosse necessário para suportar a dura vida nas legiões. Todos esses itens somados poderiam chegar a 30 e até 40 quilos de equipamentos. E era normal que os legionários marchassem 20 quilômetros diários. Em situações extremas chegavam a marchar por até 35 quilômetros carregando todo este peso. E mesmo depois de tamanho esforço físico, os legionários ainda deveriam montar acampamentos organizados e cercados por fortificações de madeira. A vida difícil dos legionários era recompensada com um pagamento acima da média para a época, além da chance de obter saques durante as campanhas militares. Parte de seu pagamento era realizado em pequenos sacos de sal, que poderiam ser vendidos ou usados pelo próprio soldado. O pagamento em sal deu origem ao termo salário, que é usado até os dias de hoje. A necessidade por um maior contingente de soldados fez com que guerreiros dos povos conquistados por Roma fossem alistados no exército. Estes soldados estrangeiros geralmente eram organizados nas chamadas tropas auxiliares, e se provassem seu valor nas legiões, poderiam conquistar a cidadania romana. As tropas auxiliares davam apoio ao exército principal, e eram compostas principalmente por lançadores de projéteis e cavalaria. Seu equipamento se diferenciava pelo uso de um escudo oval e uma túnica verde ou azul. As legiões recebiam nomes ou numerações próprias, que eram exibidas em estandartes orgulhosamente e carregados à frente da coluna durante a marcha. No estandarte também estava o maior símbolo do poder militar romano, a águia de ouro. Sendo um animal que não é ameaçado por outros predadores naturais, a águia pairava acima de todos e apenas lançava ataques decisivos e certeiros. E essa era a própria maneira como os romanos enxergavam sua própria força militar. Durante os combates, os legionários da infantaria lutavam principalmente em formações fechadas de escudos, criando verdadeiras muralhas contra as hordas de inimigos. Uma das formações mais famosas usadas pelos romanos era chamada de testudo, ou tartaruga. Apesar da pouca mobilidade, a formação permitia que os legionários se protegessem de forma eficiente contra ataques feitos com projéteis, flechas e pedras. Quando uma batalha tinha início, um dos primeiros recursos usados pelos legionários era o arremesso dos temíveis pilos, que eram capazes de perfurar os escudos inimigos. Em seguida, começava o trabalho brutal com as espadas, e neste ponto os soldados romanos mostravam toda a sua eficiência. As legiões romanas percorreram diversos territórios pelo mundo, enfrentando gregos, gauleses, egípcios e muitos outros povos, igualmente hábeis na arte da guerra. As legiões provaram sua superioridade tática contra vários oponentes, fazendo das legiões a mais eficiente máquina de guerra de sua época. Na maior parte das vezes, as legiões lutavam em inferioridade numérica, e ainda assim alcançavam a vitória graças ao árduo treinamento e disciplina de seus soldados. Com uma convivência tão próxima, os legionários desenvolviam um laço de irmandade muito forte. Roma era o coração do império, estendendo-se da Escócia à Síria. As legiões romanas ocuparam um quarto do mundo, que se transformaria em 36 das nações modernas. Destas florestas alemãs na fronteira norte até ao Oceano Índico, os militares modelaram. Lembranças da ocupação romana estão dispersas ao longo da fronteira. Elas refletem mais que uma conquista militar. Há 2000 anos, os romanos construíram um muro aqui. E essa reconstrução moderna dá uma ideia do poder, do estilo romano. Não era apenas uma barreira física, era, acima de tudo, a força de uma ideia. Quando os soldados romanos montavam guarda aqui, eles tinham visão de uma terra de pântanos e floresta. Por outro lado, atrás deles, ficava o mundo romano. As legiões marchavam pela glória de Roma e tudo o que isso significasse. Vilas e cidades, estradas e caminhos. Organizados e bem treinados, legionários talharam o estilo de Roma em suas colônias, esmagando quem se opusesse a eles. O sucesso dos militares romanos contava e muito com a tecnologia alheia.
Depois de séculos de guerra, os romanos sabiam o que funcionava. Muitos de seus equipamentos militares se baseavam em projetos adaptados de seus inimigos. A espada, ou gládio, era de origem espanhola. Os escudos eram samnitas. A armadura derivava de um modelo celta. O capacete era etrusco. Com uma exceção. O pilo era de origem romana. O que o fazia tão especial era a ponteira. Na forma de um arpão, foi projetada para penetrar e ser impossível de sair. Os soldados romanos eram bem treinados em combates próximos para desferir golpes de pilo. Mas a adaptabilidade deu às legiões outra vantagem no campo de batalha. Veja a Escórpio. Invenção de origem grega, as inovações romanas fizeram dela uma arma altamente eficiente. Uma corda bem torcida era usada para armazenar energia. Os romanos usavam crina de cavalo, ou, segundo a lenda, até cabelo humano para gerar mais energia. Contendo um mecanismo de catraca refinado para controlar a tensão da corda e calibrar a elevação, a versão romana era extremamente precisa. Organizados em tropas, os soldados romanos podiam provocar mais mortes que as tribos bárbaras que enfrentavam. Gente, quem que era a força do exército? Quem que era o exército? Quem era o soldado que iria para essas batalhas? Era o patrício, né, descendente lá dos italiotas, que ia para o Senado quando ficava mais velho, que participava das assembleias dos patrícios quando era mais jovem, dono e proprietário de terras, uma pequena camada da pirâmide social aí no topo dessa pirâmide, é esse cara que vai para a guerra, gente, lutar contra bárbaros? Não, né? Quem iria para a guerra normalmente eram os plebeus, as pessoas mais pobres e etc., que são a grande massa da pirâmide aí social romana, certo? E se eles começam a observar que a necessidade deles é óbvia e é essencial para a conquista romana e para a estrutura econômica que Roma está surgindo aí, porque a cada vez que você invade esses territórios, domina esses povos, você também agrega não só população, mas escravos. E escravos se tornam a base do trabalho romano, da mão de obra romana. Então o soldado romano plebeu percebe que ele é parte dessa engrenagem, e uma engrenagem fundamental desse sistema produtivo, militar, expansionista, de conquista e etc, certo? Mas, se você observar que a representação que os plebeus tinham na política era ínfima, muito superficial aí, né, na Assembleia dos Centúrias, enfim, mas muito insignificante comparado com os patrícios no Senado, com a Assembleia de Patrícios, com ainda a Assembleia das Centúrias, né, onde os primeiros centúrias que eram ouvidos tinham um maior peso do que os outros e eram patrícios também, uma pequena camada da sociedade muito rica, muito empoderada e que dominava as estruturas, digamos assim. Os magistrados que eram escolhidos para ocupar os cargos públicos tinham que ter relação com as assembleias, né, dos patrícios, então acabavam sendo patrícios, pessoas vindas aí dessa camada e etc. O plebeu tinha pouquíssima representação política, logo ele tinha poucos dos seus interesses sendo atendidos e era a base de toda essa estrutura que estava crescendo, sendo a pessoa que prestava serviço militar, sendo o soldado que ia para a campanha expansionista e que sustentava, digamos assim, essa estrutura de crescimento. Assim sendo, gente, com essa percepção da camada plebeia, dos líderes plebeus e etc., a partir de 495, vai começar, antes de Cristo, vai começar a haver uma séria rivalidade entre plebeus e patrícios, certo? E uma revolta popular mesmo por parte da camada plebeia, que começa a se manifestar pedindo seus direitos políticos, pedindo suas representações políticas aí, estruturas de representação, de organização dos plebeus e de legitimidade dos plebeus, até, por exemplo, a questão da escravidão por dívida, né? Que quem acabava normalmente caindo na escravidão por dívida era plebeu. E plebeu, que estava sustentando aí essa base expansionista toda, não tinha algo como a escravidão por dívida ouvida e finalizada esse sistema e etc. Certo? Que era uma das reivindicações, inclusive.
E os plebeus começam a se mobilizar, começam a lutar pelos seus direitos, começam a fazer algum tipo de chantagem a partir do momento onde eles decidem não participar mais do exército romano e não ir mais para as campanhas militares romanas, se recusando mesmo a integrar o exército. O que é uma clara afronta, né, ao sistema aí romano republicano, ao Senado e a toda essa instituição tipicamente patrícia, certo? E não só eles decidem fazer uma espécie de chantagem ou greve, vamos dizer assim, como eles inclusive resolvem se retirar da cidade de Roma, o que significa que a Roma fica sem soldados para defendê-la, né? E os patrícios que habitavam a cidade acabam ficando numa situação bastante frágil, né, para inimigos, para ataques estrangeiros e etc. Certo? Tudo isso no sentido de realmente pressionar, certo? A instituição, o Senado e os patrícios de um modo geral, e, enfim, de um modo mais objetivo, né? E eu acho interessante pensar nesse ponto, então, que quando a gente observa mudanças históricas, lutas por direitos, movimentos sociais, as coisas não são dadas, elas não simplesmente acontecem. Ah, então surgiu aí uma lei para os plebeus. Ah, então surgiu aí o voto feminino. Não, gente, as demandas sociais, elas existem, as pessoas sentem as necessidades, né? As pessoas buscam melhorias nessa qualidade de vida, elas buscam ter suas vozes ouvidas, mas para que de fato isso aconteça, muitas vezes na história da humanidade se usou de métodos, né, inclusive um pouco violentos muitas vezes, mas de algum modo uma busca real e prática pelos seus direitos, né? Então as coisas não acontecem simplesmente porque do dia para a noite, os patrícios resolveram fazer aí uma lei para os plebeus que ajudar. Não, gente. Toda lei que de algum modo dá direitos a uma população, né, que melhora a vida das pessoas em algum aspecto, ela é fruto de uma luta política, certo? As coisas não acontecem por acaso, né? Não existem simplesmente acontecimentos aleatórios. Existem lutas políticas, reivindicações frequentes, né? Anos de luta muitas vezes, anos de debate na sociedade, anos de pressão social, greve e etc. Outros tipos de manifestação também, de pressão social em cima das camadas de poder, para então conseguir aí, né, sua melhoria, seus avanços, etc. Isso é bacana de você pensar, porque tira aquela coisa que às vezes a gente tem de que as pessoas simplesmente estão aí vivendo e vai as coisas acontecendo. E te traz a responsabilidade, assim como houve responsabilidade para esses indivíduos, de serem indivíduos históricos, que fazem ativamente a sua história, que lutam pelo aquilo que você julga ser justo, que seja a sua necessidade, enfim, certo? Não existe acasos, não existe simplesmente as coisas ocorrerem na história. Existem lutas sociais e indivíduos históricos que têm papéis ativos na história e na constituição do que vai ser o mundo, as organizações, as instituições, os direitos e a noção até de justiça dentro de uma sociedade. Então, de 495 a.C., onde essas tensões se acirram e os movimentos começam a ficar realmente tensos, é que numa crescente de lutas políticas plebeias, em 450 a.C., os plebeus conseguem, dado essa pressão que eles fazem, se recusando ao serviço militar, saindo da cidade de Roma e deixando os patrícios numa situação vulnerável, etc., eles conseguem a criação da tribuna da plebe, certo? É uma espécie de assembleia, né, dos plebeus, que agora vai ser instituída e que ela vai ter poder de voto, de organização da vida plebeia, de organização e questionamento das leis que vão ser aplicados nos plebeus, então uma espécie de poder legislativo para a população plebeia, e que também vai dialogar com as outras esferas do poder, como o Senado, como os magistrados, as centúrias e etc., para juntos realizar a organização aí de Roma e os interesses de todos os grupos, certo? Um outro ponto bastante importante que surge é a lei das 12 tábuas. A importância dessa lei é que ela é a primeira lei escrita de Roma, né? Não é a primeira lei escrita na história da humanidade, gente, até aí não, certo? Mas é a primeira lei escrita de Roma, o que faz com que o direito não seja mais algo da esfera do falar apenas, né? Então, da troca ali boca a boca, né? Onde os patrícios dominam as leis, sabem e conhecem as leis e dialogam com elas, manipulam como bem entendem. As leis agora serão escritas, certo? E, portanto, fica muito mais difícil você manipular, você querer dar algum tipo de jeitinho com leis mais claras e objetivas, registradas de modo escrito, onde todos têm acesso e conhecimento sobre o que é ou não é permitido e considerado justo e legal, certo? Então, é um grande avanço.
E um outro ponto bastante importante é que a Lei das 12 Tábuas, ela vai tentar trazer pela primeira vez um sentido de igualdade entre os pares no julgamento das pessoas, certo? Então, o sentido de equidade, né? O sentido de igualdade jurídica. Uma vez que numa de seus parágrafos, né, ela vai falar que o juiz que julgar diferente, independente de para que lado, certo? Por algum ganho pessoal ou por considerar alguém melhor, o réu ou enfim, superior, ele vai pagar, inclusive, até com a própria vida, dependendo do caso. E isso é uma espécie de busca por igualdade em julgamentos onde você tenha patrícios contra plebeus. Porque, naturalmente, até então, a lei iria atender, o juiz iria atender, muito provavelmente, para o patrício. Devido à importância que essa pessoa tem na sociedade, devido, né, ao seu prestígio, ao seu poder econômico e por aí vai. Enquanto que o plebeu acabava ficando de escanteio por ser, digamos assim, a ralé daquela sociedade, certo? E agora, a partir da Lei das 12 Tábuas, não, isso não pode mais ocorrer. Então, uma ideia de igualdade jurídica perante a lei, o que é bastante inovador e que vai, inclusive, inspirar o direito moderno, certo? O direito atual que nós temos, Constituição e etc., ele é bastante inspirado no direito romano. Óbvio, gente, a gente está falando aí de uma história que ocorreu, né, em 450 a.C. Há diferenças para a nossa vida cotidiana, né? Eu vou colocar depois a foto aí da Lei das 12 Tábuas no final dessa aula. Na verdade, não exatamente um documento na íntegra, né? Mas uma simplificação aí, digamos assim, para dar para entender de um modo mais fácil, mais resumido, tá bom? Enfim. Mas você vai ver que há questões ainda que para o nosso tempo parecem esdrúxulas, mas o sentido, por exemplo, dessa igualdade jurídica vai ser muito aproveitado na estrutura atual e contemporânea das constituições e surge em Roma. E não para na Lei das 12 Tábuas, certo? Ou seja, depois, nos anos consecutivos aí que vão acontecer, etc., vão se ter outras leis, como finalmente, né, o fim da escravidão por dívida, a liberação para que pessoas de classes diferentes, por exemplo, patrício e plebeus, possam se casar, que até então era proibido, certo? E outras séries aí, e outros privilégios que vão ser dados, né, leis que vão ser criadas para o direito plebeu, enfim, certo? Mas mesmo com tudo isso, ainda se tem problemas na estrutura romana. Muitos povos estão sendo conquistados, certo? Já acompanhamos aí o tamanho do poder militar, do poder do exército. Inclusive, esse exército, essa militarização, ela vai trazer aí outras questões que a gente já vai comentar, mas começa a se ter uma crise institucional de Roma, devido ao tamanho que Roma está se tornando. E algo desse tamanho, gente, envolve uma estrutura gigante por trás para conseguir organizar de um modo adequado e de um modo, enfim, né, que não vire um caos. E para além disso, a noção de república, ela tem como prioridade também o entendimento de que o Estado está ali, né, para servir a população, certo? Então, para, digamos assim, retornar os impostos de um modo que agrade a população, de que melhore a qualidade de vida da população. E isso estava sendo bastante deixado de lado, né, devido ao fato de que o militarismo tomava muito tamanho, né, desse Estado, dessa organização, das principais demandas e tempo e etc, certo? E no meio de toda essa crise, os plebeus continuam pedindo melhoras, continuam pedindo, né, que o dinheiro público seja usado em prol deles, a infraestrutura das cidades e a crise, então, institucional, devido ao tamanho gigante que o Roma se tornou e a cada vez, né, necessidade maior de criar novos cargos e novos sistemas de se organizar, enfim, vai gerar aí uma crise institucional. E nesse contexto, então, gente, de uma crise institucional de caráter administrativo, vão surgir aí os tão famosos irmãos Graco, certo? Tibério Graco e Caio Graco, certo? Inicialmente, Tibério, né, que já era um tribuno da plebe, pertencente, né, à tribuno da plebe, a Assembleia de Plebeus, ele vai propor aí a reforma agrária, certo? Como uma forma de tentar trazer, digamos assim, um benefício para a classe plebeia, certo? E isso acaba afetando bastante o interesse dos patrícios.
porque os patrícios costumavam ter grandes territórios de terra, eram os grandes agricultores e etc, certo? E o Graco, ele coloca um valor máximo de loteamento para que as pessoas possam ter, e se passasse disso, o Estado tomaria para si e repartiria para as pessoas que não têm terra, certo? Reforma agrária, em última análise, é um pouco isso, de você conseguir encontrar recursos de terra para dividir, ceder para outras pessoas. E ele também vai interferir um pouco na questão, né, do expansionismo de Roma e o que se faz com essas terras, né, do expansionismo romano. Por tradição, quando se domina essa terra, né, o grupo lá de centuriões, o militar e etc., se domina a terra, eles exploram aquele território, né, então fazem saques se tiverem cidades, etc. Aquelas pessoas que perdem essa campanha militar, então as pessoas que, né, vão ser dominadas e que estavam lutando contra os romanos são escravizadas, e o terreno, a terra mesmo em si, acabou caindo na mão, né, desses grandes líderes militares ou de sua família patrícia, porque normalmente eles têm origem patrícia, enfim, então é mais uma terra na mão dos patrícios, certo? Para ser explorada e etc. E o que o Tibério está tentando fazer é que essas terras que são dominadas no expansionismo romano, elas caiam direto na mão do Estado, que vai repartir perante aí os plebeus, né, um pouquinho para cada um. E é claro que o Senado não vai gostar disso, os patrícios mais ricos, mais velhos, né, bastante da ala militar mais top dali, né, o comando militar também não vai gostar muito dessa medida. E o fato é que Tibério acaba assassinado, certo? Então a sua ideia acaba, digamos assim, paralisada. Porém, Caio Graco, após a morte do irmão, monta, digamos assim, articula uma forte base política, né, para tentar retomar as ideias do irmão, dessa vez com maior amparo, maior apoio político de mais senadores, né, e principalmente consolidando a Assembleia da Plebe, né, e ele vai conseguir aí retomar essas medidas aí que o Tibério tinha colocado, ele vai conseguir fazer essa tal reforma agrária aí, e não só isso, ele consegue inclusive uma espécie de taxação de valores no trigo e no pão, que eram a base da alimentação das pessoas pobres, certo? Isso dentro de Roma. Então o valor do trigo e do pão acaba subsidiado, que melhora bastante a condição alimentícia dessas pessoas mais pobres, plebeias, etc. Enfim, Caio também não tem um dos melhores dos finais, a versão de que ele foi morto, a versão de que ele se suicidou, fica aí, né, como é que de fato foi, mas ele consegue, digamos assim, alguma melhoria também no sentido aí da distribuição de terras e, portanto, né, de o plebeu conseguir ter terras para fazer aí o seu cultivo, para ter aí um tipo de economia e de sustento também, em última análise. E somando-se a essa crise, você pode anexar aí também as guerras púnicas, certo? Que foram um conjunto de batalhas dentro do contexto da tentativa romana de dominar Cartago, que era uma cidade no norte da África, que tinha cultura fenícia, que tinha sido colônia fenícia, e que, vamos dizer assim, dominava bastante o comércio marítimo no continente, no Mediterrâneo, e que se Roma conseguisse dominar aquele ponto estratégico, aquele porto estratégico, seria muito proveitoso para os seus negócios, além de eliminar uma séria concorrente. E as guerras púnicas se dividem em 3 grandes fases, onde no final Roma é vitoriosa e acaba conquistando Cartago, certo? E com isso, ganhando de vez a hegemonia e o domínio do mar Mediterrâneo e praticamente sendo uma das únicas ali tão grande, tão poderosa a fazer esse comércio e etc. Ou seja, eliminando uma belíssima concorrente que ela tinha, certo? Então, somados à crise institucional, você ainda tem uma guerra e todos os gastos envolvidos com esse militarismo, enfim. E observando a crescente que os plebeios vêm, né, de conquistando cada vez mais direitos, né, então já desde as primeiras leis escritas romanas, o próprio tribuno da plebe, né, e depois os irmãos Graco e etc., os senadores, o Senado romano começa a ter um certo receio aí de até onde esses plebeus vão conseguir chegar, certo? Considerando também que tem uma parte desses plebeus, né, que acabam se tornando comerciantes, que acabam tendo bastante recursos e que acabam enriquecendo e etc. E que também buscam cada vez mais, né, a sua autonomia, leis que favoreçam a eles, enfim. E com medo dessa situação, o Senado romano vai meio que bolar uma estratégia junto com alguns dos principais generais, certo? Que são os triunviratos, que são aí o próximo
tópico aqui da nossa videoaula, né, o triunvirato, e que vai ser uma instituição muito que vai apelar para esse prestígio militar, certo? Então, se você pensar na vida militar, no soldado, numa vida militar muito regrada, né, de regras muito rígidas e de uma ascensão aí de cargos, e que você pode até entrar no exército sendo um plebeu, qualquer soldado, e se tornar um grande general se você tiver capacidade para isso, e o respeito que esses grandes generais têm, o Senado pensa que isso pode ser uma boa estratégia para tentar controlar um pouco dos plebeus, certo? E com o triunvirato, ele, o Senado, institui basicamente uma espécie de poder executivo, certo? Na mão desses que serão então administradores e que vão vir aí com a bagagem, né, do peso, né, do respeito de uma grande parte da população romana, que são os plebeus militares, que têm a vida militar e que olham para esses generais com muita admiração, com muito respeito, que é algo instituído já na lógica militar e no treinamento dessas pessoas. E o primeiro triunvirato romano aí da história, né, da República Romana, vai ser composto por Júlio César, que já era uma figura bastante conhecida por todos, por estar fazendo aí o expansionismo romano na Gália, na região da Gália, que hoje você entende aí mais ou menos como França, certo? E que você já pode ter tido algum contato aí com essa situação por conta de Asterix e Obelix, que é um desenho bastante conhecido e que vai trabalhar exatamente essa temática, certo? Então, Júlio César, que é um general bastante conhecido e renomado pelas suas conquistas militares na Gália, certo? Pompeu e Crassus, né? Então, esses três generais aí, o primeiro triunvirato, vai tentar instituir uma organização, digamos assim, da vida pública e também da questão militar e de como que as terras vão ser usadas, e um poder, digamos assim, administrativo, mais característico aí do que a gente poderia chamar de poder executivo, certo? Porém, não demora muito, começam os primeiros problemas. Crassus já começa de início morto numa campanha militar aí, certo? E Pompeu e Júlio César passam a ter certas rivalidades. Tem questões mal resolvidas, até com a filha aí, que foi casada, e, enfim, certo? E Pompeu acusa Júlio César de ter gasto muito recurso público, muito dinheiro com a conquista da Gália. E isso vira uma crise diplomática entre os dois, uma guerra entre os dois, onde Júlio César vai sair vitorioso, certo? E a partir do momento que Júlio César sai vitorioso, ele se coloca, né, acima do triunvirato, cancela essa instituição, basicamente, desse primeiro triunvirato, e ele meio que se coloca como ditador perpétuo de Roma, certo? E nesse momento, então, né, da ascensão de Júlio César enquanto um ditador, muitas pessoas confundem a figura do Júlio César, que é bastante conhecido, inclusive, como se ele tivesse parte aí da história do período imperial de Roma, que é o último período aí, certo? Mas não, Júlio César, ele se coloca aí como ditador perpétuo de Roma, mas ainda dentro da estrutura republicana. Júlio César não foi um imperador, ele foi um ditador dentro do período republicano da história, certo? De Roma, enfim. E ele vai ter várias medidas aí que começam a desagradar o Senado. Porque, teoricamente, o Senado tinha pensado na instituição do triunvirato como uma espécie de controle dos plebeus. Porém, Júlio César percebe que, tendo o apoio dos plebeus, ele pode se tornar muito maior e, inclusive, subjugar o Senado. E para tentar agradar a população plebeia, uma das medidas que ele faz mais impopular com o Senado é de dizer, vamos dizer assim, que as pessoas que participam aí da República Romana, os povos conquistados, podem se tornar romanos. Então, ele expande a noção de cidadania romana para aqueles que são estrangeiros e povos dominados. Lógico, desde que aceite as leis romanas, siga as leis romanas, enfim, se enquadre dentro aí do que eles entendem por ser um romano, mais ou menos, certo? Mas essa atitude desagrada grandemente o Senado, porque se o interesse do Senado era controlar a população plebeia e evitar que ela ganhasse ainda mais direitos políticos, você aumentar o número de plebeus e, portanto, aumentar a força popular desse pessoal não é uma estratégia muito sábia dentro dos propósitos que o Senado tinha pensado, né, dos interesses do Senado. E Júlio César já está nessa outra medida, que é exatamente de tentar se tornar uma figura cada vez mais popular. Então, se ele já tinha uma belíssima fama devido às suas vitórias militares, quando ele faz isso e, digamos assim, expande a noção de cidadania e as possibilidades de cidadania para um número muito maior de pessoas, né? Enfim, ele realmente vai ganhar bastante dessa popularidade. E mais do que isso,
Quando se pensa na questão da república, da coisa pública, né, de uma espécie de prestação de contas de serviços considerados assim públicos, Júlio César também amplia bastante, tentando entregar várias obras de infraestrutura, arquedutos, obras urbanas, para tentar, digamos assim, também trazer esse povo para o seu lado, melhorando a vida deles no dia a dia e a infraestrutura da cidade. E o resultado para César é que ele acaba morto, literalmente esfaqueado por todos os senadores presentes ali, que consideraram ele um risco e criaram uma narrativa argumentativa de que ele era um risco para Roma, de que ele tinha se tornado um tirano e que isso seria necessário, né, para de algum modo retomar aí a República Romana e etc, certo? E com isso, o Senado resolve criar o segundo triunvirato, que dessa vez vai nascer com uma característica um pouco diferente. Em vez de ser uma função de cargo administrativo semelhante a um poder executivo, certo? Igual o primeiro triunvirato era, o segundo, eles resolvem distribuir as terras do expansionismo romano para um por um desses três grandes líderes militares, e eles então iriam cuidar deste território e da expansão e conquista dos povos dessa região onde cada um deles seria destinado, certo? Tentando afastar um pouco a figura desse triunvirato, né, desses militares muito fortes, tentando afastar um pouquinho ele desse poder administrativo que poderia tentar se fixar aí, etc, né? E a consequência disso, então, é que o segundo triunvirato tem essa característica mais, né, dos militares no campo de batalha e o expansionismo romano, certo? E os três que são escolhidos para exercer a função é Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. O Lépido, ele logo acaba tendo problemas e falece, certo? Morre. Mas Otávio Augusto e Marco Antônio vão guerrear por um certo tempo. Otávio Augusto, digamos assim, parte para uma política um pouco mais agressiva, né, contra Marco Antônio, pensando aí um pouco de ser um líder e etc. E essa guerra que os dois travam, enfim, termina com Otávio Augusto vitorioso e ele se autocolocando como imperador de Roma. E, portanto, com essa autonomeação, vamos dizer assim, a gente termina o período da República Romana e inicia o período do Império Romano, com os imperadores romanos, certo? Então, é importante que você observe que o triunvirato só tem o poder que tem, seja o primeiro ou o segundo, devido também a esse prestígio militar do expansionismo romano, né, da população plebeia, que acaba tendo essa figura aí do militar como um ser superior, como uma figura de referência e etc. E isso acaba dando um vasto poder na mão deles. E o triunvirato, que então surge como uma estratégia do Senado para evitar o direito plebeu e o avanço das leis plebeias e etc., acaba sendo um tiro no pé de um certo ponto de vista, porque eles não contavam, né, com o protagonismo militar desses triunviratos e com a capacidade deles, né, de convencer a multidão a apoiá-los, enfim, certo? Com isso a gente termina o período de República Romana. Você já sabe que se tiver qualquer dúvida você pode me procurar e eu espero que você já vá fazendo os exercícios da apostila referentes ao capítulo e ao conteúdo de hoje, certo? Então é isso, gente. Até a próxima!